Eu nunca imaginei que minha vida fosse virar isso. Não a parte de casar com o Zé, nem de morar numa casinha de 2 cômodos no fundo do terreno da sogra, nem mesmo de lavar roupa pra fora para ajudar nas contas. Isso tudo eu já esperava, desde pequena. O que eu não esperava era o sangue. A primeira vez foi quando eu tinha 19 anos, recém-casada. Fiquei tão feliz quando a menstruação atrasou. O Zé trabalha na construção, ganha por dia, e a gente mal dava conta do arroz e do feijão. Um filho ia ser uma bênção, um sinal de que Deus não tinha nos esquecido. Mas uma manhã, acordei com uma cólica que parecia faca. Quando fui no banheiro, vi o sangue escorrendo grosso e escuro, como se algo tivesse se rompido dentro de mim. Chorei tanto que o Zé achou que eu tinha morrido. Ele não sabia o que fazer, só ficava passando a mão nas minhas costas, repetindo: "Calma, Maria, calma." O médico do posto disse que era coisa de mulher que acontecia. Não fez exame, não pediu nada. Só me deu um comprimido para dor e falou para tentar de novo. A gente tentou. E de novo. E de novo. Toda vez a mesma coisa. A alegria do atraso, a esperança crescendo, as roupinhas de bebê que eu começava a costurar com retalhos, e depois o sangue. Sempre o sangue. Depois do quinto, a cunhada me levou numa benzedeira. A mulher passou um ovo no meu ventre, quebrou numa água e disse que tinha olho gordo. Rezei, tomei chás amargos, usei patuá de arruda. Nada adiantou. O sexto foi pior. Desta vez, senti algo saindo de mim no banheiro. Não olhei. Joguei tudo na privada e puxei a descarga antes que o Zé visse. Ele já estava desconfiado, achando que eu fazia alguma coisa errada. Uma vez, depois do sétimo, ele me perguntou se eu não queria mesmo um filho. Doeu mais que as cólicas. Foi quando a irmã Lúcia da congregação me convidou para ir num culto de oração especial. Ela falou que tinha uma irmã que também perdia os bebês, mas que depois que os irmãos oraram por ela, Deus abençoou. Eu não era de ir muito na igreja, não. O Zé ia aos domingos, eu ficava em casa, cansada da semana. Mas dessa vez fui. Não tinha mais para onde correr. O templo era simples, sem imagem, sem altar chamativo. Só bancos de madeira, um púlpito e um quadro com letras douradas. Jesus Cristo é o Senhor. As mulheres usavam saias longas, cabelos presos, sem maquiagem. Eu me senti fora do lugar com minha blusa justa e o cabelo solto. Mas ninguém me olhou torto. A irmã Lúcia me segurou pela mão e me levou para frente, quando o irmão que presidia pediu quem precisava de oração. Eu não conseguia falar, só chorava. O irmão colocou a mão na minha cabeça e começou a orar em voz alta, pedindo a Deus que me perdoasse pelos meus pecados, que me purificasse. Depois pediu para eu me ajoelhar. Todos os irmãos e irmãs se ajoelharam também, e começaram a cantar um hino sem acompanhamento, só vozes. Era bonito, de um jeito que doía. Senti algo quente no peito, como se uma mão invisível apertasse meu coração. Quando levantei, a irmã Lúcia me abraçou e disse: "Agora vai, Maria." Deus ouviu. Eu quis acreditar. Desta vez, quando a menstruação atrasou, não contei pro Zé. Não costurei nada. Só fiquei quieta, esperando. Mas no terceiro mês, acordei com aquela dor de novo. Corri pro banheiro e vi o sangue. Não chorei. Só fiquei olhando pro chão, como se minha alma tivesse saído pelo ralo. O Zé não aguentou mais. Disse que era castigo, que eu devia ter feito alguma coisa errada antes de casar. Perguntou se eu tinha abortado algum filho de outro homem. Eu nunca tinha traído ele, nem antes nem depois do casamento. Mas como provar? A gente brigou feio. Ele saiu de casa e ficou 3 dias fora. Quando voltou, não falou no assunto. Só disse que a gente ia tentar mais uma vez, e se não desse certo, era porque Deus não queria. Desta vez foi diferente. Não senti náusea, não senti nada. Só o atraso. Quando fui no médico, um outro, particular, que a irmã Lúcia indicou, ele fez exame de sangue e confirmou, estava grávida. Mas me avisou que pelo meu histórico era melhor fazer repouso. O Zé não quis saber de repouso. Disse que se fosse para perder outro, melhor trabalhar para juntar dinheiro para quando Deus permitisse. Eu continuava indo nos cultos. As irmãs oravam por mim toda semana. Uma vez, a irmã presidenta me chamou no fundo do templo e perguntou se eu tinha algum pecado escondido. Perguntei o que ela. Disse que não era hora de fazer perguntas, era hora de me arrepender. Que Deus não abençoava quem carregava culpa no coração. Fiquei olhando para ela sem entender direito. Pecado? Que pecado? O único que eu conhecia era o de não conseguir segurar um filho dentro de mim, e aquele, pelo menos, não era por minha culpa. Mas não discuti. Baixei a cabeça e disse que ia pensar. Ela apertou meu braço, daquele jeito que as irmãs mais velhas fazem quando querem parecer carinhosas, mas na verdade é só para marcar posição.
Depois, voltou pro púlpito e continuou o culto como se nada tivesse acontecido. Em casa, o Zé não perguntou nada. Ele nunca perguntava. Só disse que o patrão tinha adiantado um pouco do salário e que íamos poder comprar umas coisas pro bebê. Fiquei olhando para a parede, calculando as semanas. 6 meses. Se chegasse a 6 meses, as chances eram maiores. O médico tinha dito isso. Mas eu não falei nada pro Zé. Não queria que ele ficasse contando os dias igual eu. Comecei a sentir o bebê mexer depois do 4º mês. Era uma coisa estranha, como se tivesse um peixinho nadando dentro da barriga. Às vezes, quando o Zé estava dormindo, eu colocava a mão na barriga e esperava até sentir algum movimento. Depois, chorava baixo para não acordar ele. Não era de alegria, não. Era medo. Medo de que, a qualquer momento, tudo pudesse acabar de novo. Uma tarde, a Doroteia, a vizinha do fundo, bateu na porta com um prato de canjica. Disse que tinha sonhado comigo grávida e que era sinal de que dessa vez daria certo. Eu agradeci, mas não acreditei. Sonho de vizinha não enche barriga de criança. Mesmo assim, comi a canjica. Tinha gosto de canela e leite condensado, coisa que eu não comprava faz tempo. O Zé chegou em casa sujo de graxa, como sempre. Sentou na mesa, comeu o que tinha sem reclamar e perguntou se eu tinha ido no médico. Disse que não, que o próximo retorno era só daqui a 2 semanas. Ele franziu a testa, mas não falou nada. Só pediu para eu não esquecer de tomar os remédios. Eu prometi, mesmo sabendo que não precisava mais deles. O médico tinha dito que se chegasse até aqui, era porque o corpo tinha se acostumado. Naquela noite, acordei com uma dor aguda. Não era igual às outras vezes. Era uma facada que vinha e ia, como se alguém estivesse cortando por dentro. Fiquei parada, sem respirar, esperando passar. Mas não passou. Quando me levantei, senti algo quente escorrendo pela perna. Não precisei acender a luz para saber o que era. Gritei pelo Zé. Ele acordou assustado, tropeçou na cadeira, acendeu a luz. Olhou para mim, para a mancha na cama, para meu rosto molhado. Não disse nada. Só pegou a chave do carro, que nem sempre funcionava, e me carregou para fora. Não lembro direito do caminho até o hospital. Só do cheiro de álcool quando chegamos e da voz da enfermeira perguntando quantas semanas. O médico que me atendeu era novo, não conhecia meu histórico. Quando soube, balançou a cabeça e disse que às vezes, o corpo não estava preparado. Que não era culpa minha. O Zé segurou minha mão com força, mas não olhou para mim. Fiquei olhando pro teto, contando as rachaduras, enquanto eles limpavam o que tinha sobrado. No dia seguinte, a irmã Lúcia apareceu com uma sopa. Disse que tinha ouvido a notícia e que Deus tinha seus planos. O Zé agradeceu, comeu tudo e foi trabalhar. Eu fiquei na cama, olhando para a parede. Não chorei. Não senti raiva. Só um vazio tão grande que parecia que ia me engolir. Passaram-se dias. O Zé continuava saindo cedo e voltando tarde. Uma vez, trouxe um papel dobrado. Era o anúncio de um terreno barato na periferia, longe do centro. Disse que dava para construir aos poucos, que um dia a gente teria uma casa própria. Eu não respondi. Só guardei o papel na gaveta, junto com as receitas médicas que não tinham servido para nada. Uma manhã, acordei com o cheiro de café queimado. O Zé tinha esquecido o fogão ligado. Desliguei, joguei a água fora e fiquei olhando a xícara suja na pia. De repente me lembrei da canjica da Doroteia. Do gosto doce, da textura mole. Fui até o armário, procurei os ingredientes. Não tinha leite condensado, mas tinha açúcar e canela. Comecei a mexer a panela sem pressa, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Quando o Zé chegou, a casa cheirava a canela. Ele parou na porta, surpreso. Não disse nada, só sentou à mesa. Eu servi um prato para ele, outro para mim. Comemos em silêncio. Não. Falei sobre o gosto, sobre a Doroteia, sobre nada. Mas quando ele terminou, passou os dedos pelo fundo do prato como se quisesse pegar até o último grão. E eu soube que tinha entendido. Depois disso, a canjica virou rotina. Não todo dia, mas quando um de nós dois acordava com a cabeça pesada, ou quando o silêncio entre a gente ficava muito cheio. Às vezes eu fazia com leite de cocô, outras só com água e açúcar queimado, como a Doroteia fazia quando a grana estava curta. O Zé nunca reclamava. Só comia, lavava o prato e ia trabalhar. Até que um sábado, ele chegou em casa com um saco de feijão fradinho. Achei na feira, disse, jogando no balcão como se fosse coisa sem importância. Mas eu conhecia aquele tom de voz, o jeito como evitava olhar para mim. Era a mesma entonação de quando ele falava do tempo ou das contas para pagar, assuntos que doíam sem a gente precisar dizer. Naquela noite, enquanto o feijão de molho inchava na água, eu me peguei contando os meses. Quase um ano desde que a Doroteia tinha ido embora.
Quase um ano desde que a gente parou de falar sobre isso, como se o silêncio fosse capaz de preencher o vazio que ela deixou. Mas o feijão fradinho não era dela. Era nosso. Ou pelo menos era o que o Zé queria que a gente acreditasse. No domingo de manhã, acordei antes dele. A casa estava quieta, só o barulho da geladeira ligando e desligando. Fui até a cozinha, peguei o saco de feijão e coloquei na pia. Não era a mesma coisa que canjica, mas também não era só feijão. Era uma tentativa. Uma forma do Zé dizer alguma coisa sem usar palavras. Lavei os grãos devagar, passando cada um entre os dedos como se fosse possível tirar deles a memória de outras mãos. Quando o Zé apareceu, já estava com a panela no fogo. Ele se encostou no batente da porta, de braços cruzados, olhando para mim como se estivesse esperando alguma coisa. Não perguntei o quê. Só continuei mexendo. Precisa de sal, ele disse finalmente. Assenti, peguei o saleiro. Não era só sobre o sal. Nunca era. Almoçamos em silêncio, como sempre. Mas dessa vez, quando ele terminou, não passou os dedos no prato. Só empurrou a cadeira para trás e foi lavar as mãos. Eu fiquei olhando pro resto de feijão na minha colher, pensando em como a gente tinha chegado até ali. Não era um consolo. Não era uma solução. Era só um prato de comida como qualquer outro. Mas era nosso. Naquela tarde, enquanto o Zé dormia a sesta no sofá, eu fui até o quarto e abri a gaveta. O papel da Doroteia ainda estava lá, amarelado nas bordas. Desdobrei com cuidado, como se fosse quebrar. Não tinha nada escrito além do endereço, uma rua em Pernambuco, um número de telefone rabiscado à pressa. Nada que dissesse volte ou esqueça. Nada que explicasse por que ela tinha ido embora ou por que a gente ainda estava aqui. Guardei de volta. Não por causa das respostas, porque eu já sabia que não tinha. Mas porque às vezes a gente precisa guardar as coisas só para lembrar que elas existiram. Quando o Zé acordou, a casa já estava escurecendo. Ele espreguiçou, coçou a cabeça, olhou para mim como se estivesse tentando decidir alguma coisa. Depois foi até a cozinha e voltou com 2 copos de água. Um para ele, um para mim. Vou consertar o ventilador amanhã, disse. Eu não perguntei por quê. Não perguntei se estava quebrado. Só aceitei o copo e bebi um gole, sentindo a água fria descendo pela garganta. Era pouco. Era quase nada. Mas era o suficiente para a gente continuar. Pelo menos por mais um dia. O Zé sentou na cadeira de sempre, a que rangia quando ele se mexia. Ficou olhando pro ventilador parado no canto, como se o defeito fosse um mistério que só ele conseguisse decifrar. Eu me apoiei no balcão, os dedos brincando com a borda do copo vazio. Você acha que a gente devia vender essa geladeira? Ele perguntou de repente. Olhei pro eletrodoméstico velho, com a porta meio torta e um imã de pizza grudado no canto. Era da época em que a gente ainda comprava pizza. Pra quem? Não sei. Alguém que precise. Quem precisa de uma geladeira que faz barulho de motor de barco? Ele riu baixo, como se tivesse esquecido desse detalhe. Depois ficou sério outra vez. É que a conta de luz veio alta. De novo. Eu não respondi. Sabia que não era só a geladeira. Era o chuveiro que vaza, a lâmpada da sala que a gente deixa acesa sem querer, os dias que se esticam sem que a gente perceba. Coisas que vão somando até virar um número no papel, uma dívida, uma preocupação a mais para engolir junto com o café da manhã. A gente pode tentar consertar, falei, só para dizer alguma coisa. O Zé assentiu, mas não parecia convencido. Ele sempre foi melhor em arrumar coisas dos outros do que as nossas. Consertava o rádio do vizinho, a bicicleta da menina da padaria, o relógio do seu Antônio. Mas quando era algo nosso, ele ficava olhando como se não soubesse por onde começar. Vou ver amanhã, repetiu, como se o amanhã fosse um lugar onde as coisas davam certo. Ficamos em silêncio. Do lado de fora, um cachorro começou a latir. Não era o nosso tinha morrido no ano passado. E a gente não falou mais no assunto. Esse latido vinha de longe, como se o bicho estivesse perdido ou chamando por alguém que não voltava. Você lembra quando a gente comprou essa geladeira? Perguntei, sem saber por quê. O Zé demorou para responder. Talvez estivesse procurando a memória certa, ou decidindo se valia a pena revirar o passado. Acho que foi quando a gente ainda achava que ia precisar de espaço para guardar comida, disse por fim. Era verdade. Na época a gente enchia a geladeira de coisas que nunca comia. Queijo que mofava, frutas que apodreciam, sobras de janta que ninguém esquecia no prato. Agora ela estava quase vazia. Um pote de margarina, meio pacote de macarrão, uma garrafa de molho de tomate com a tampa mal fechada. A gente podia comprar uma menor, sugeri. Pra quê? Não tem ninguém para encher. Não tinha resposta para isso. Não tinha nem pergunta. O Zé se levantou e foi até a janela.
Abri um pouco a cortina, como se quisesse ver algo lá fora, mas não havia nada além da rua escura e do poste que piscava. Ele sempre fez isso, olhava para fora como se estivesse esperando alguma coisa. Ou alguém. Você acha que a gente devia ligar para ela? Perguntou, sem virar para mim. Não precisei perguntar quem era. A gente só tinha uma ela que importava. Não sei, falei, e era a verdade. Acho que ela já decidiu. Decidiu o quê? Que a gente não é mais família dela. Ele deixou a cortina cair. O tecido fez um barulho surdo ao bater na parede. A gente ainda é, murmurou. Só que, de longe, como se a distância fosse só física. Como se não fosse também o tempo, as escolhas, as coisas que a gente deixou de dizer quando ainda dava para consertar. Vou dormir, anunciei, porque não aguentava mais aquele peso no peito. O Zé não tentou me segurar. Só acenou com a cabeça, como se entendesse que às vezes a gente precisa se afastar para não afundar. Na cama, fiquei de costas para ele, ouvindo a respiração grossa, o rangido da mola do colchão. Pensei na geladeira, no ventilador, na conta de luz, na filha que não ligava. Pensei em como a vida vai ficando cheia de coisas que a gente não conserta, não porque não queira, mas porque não sabe como. E então, como sempre, o sono veio. Não como um alívio, mas como uma trégua. Só isso. Acordei com o cheiro de café queimado e a luz do sol batendo direto no rosto. O Zé já tinha saído, deixado a xícara suja na pia, o jornal aberto na mesa. Não tinha nenhum bilhete, mas também não precisava. A gente já sabia como eram as coisas. Levantei devagar, os ossos doendo como se tivessem envelhecido de uma hora para outra. Na cozinha, o café estava frio e amargo, mas bebi mesmo assim. Passei a mão na parede, no lugar onde ainda tinha a marca do quadro que a Lúcia tirou quando foi embora. 3 anos e a gente ainda não tinha preenchido aquele espaço. O telefone tocou. Era a escola, dizendo que a conta da mensalidade estava atrasada. Anotei no papel de pão, prometi resolver. Depois liguei para a filha, mas caiu na caixa postal de novo. É a mãe. Só queria saber como você está. Desliguei antes de terminar. O silêncio voltou mais pesado. Olhei pro relógio, 9h30. O Zé devia estar no bar, tomando a primeira cerveja do dia. Pensei em ir atrás dele, mas fiquei parada, ouvindo o zumbido da geladeira. Respirei fundo. Mais um dia. Só isso.